Tu já te perguntaste porque é que no quarto filme o Diário do Banana nós mudamos deste Rodrigo para este Rodrigo? Não? Não te preocupes, vem cá que eu te conto tudinho. Mas antes do mais, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Diana Lucas e aqui eu falo sobre filmes, fofoca, casos criminais, assuntos polémicos do mundo do cinema. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever, deixar seu like, seu comentário, que isso ajuda muito. Me siga também nas outras redes sociais, que se você ficar por aqui, você perde muita e muita e muita coisa, porque por lá eu atualizo todos os dias. E sem mais delongas, pega essa pipoca, salva com açúcar e vem entender essa história. Para nós começarmos essa história, eu preciso recuar lá para 1991, quando David nasce. E ele nasce para ser uma estrela. A mãe era diretora de casting, o pai produtor de animações e às vezes participava de várias animações e produções muito famosas. E em algumas entrevistas o David conta que ir para os castings, fazer atuações, era quase que como fazer uma brincadeira, porque ele já estava muito acostumado desde muito pequeno, os pais sempre lhe introduziram a esse mundo. E foi assim então que ele começou a fazer pequenos papéis, pequenos comerciais, até que chegou o momento que ele participou numa série canadense, The Grace, que curiosamente o Drake também passou lá. Na série, o papel dele não era propriamente de uma boa pessoa nem de um bom namorado. Em algumas entrevistas mais tarde, o David disse que a ideia dele era continuar a atuar, mas não fazer propriamente papéis cruéis ou malvados ou de uma pessoa sem algum tipo de ética, dá para perceber. Então ele queria fazer outros tipos de papéis e diversificando mais, porque ele tinha muito mais para mostrar. Então surge um problema. A saga de filmes sobre o Diário de uma Banana estava prestes a estrear, o David passou no casting, isso era óbvio. Só que na época ele já tinha 18 anos, então ele já não conseguia interpretar o Greg, que é o personagem principal dessa saga. Ele tinha que interpretar outra pessoa, que era o irmão mais velho do Greg. E o irmão mais velho do Greg não era um personagem propriamente querido e simpático. Era um irmão cruel do ponto de vista do Greg. Então, o David tinha que se adaptar um pouco, querendo ou não. Só que, como o David tinha que ficar nesse impasse entre ser um irmão mau e ter como esse papel e seria um bom papel, e entre ter outras oportunidades, ele recusou. Só que a mãe, sábia como só as mães conseguem ser, ela disse para ele não desperdiçar essa oportunidade, que ele devia sim pegar esse papel e seguir em frente. E o David então pegou a oportunidade e inspirou-se em todos os irmãos mais velhos dos seus amiguinhos, das pessoas que ele conhecia, que foram muito, muito bons com ele durante o colegial. O David começou então as gravações, tudo estava correndo muito bem, aparentemente. O filme estreia e o mesmo que aconteceu no episódio do casting, que foi uma paixão imediata por ele, quanto ao personagem Rodrigo, o público sentiu exatamente o mesmo. Ele se tornou uma paixão mundial. Sei não, né? Ele diz até que aprendeu a tocar bateria por causa do personagem, que ele apaixonou-se pelo personagem, ele amava interpretar o personagem. E tudo foi correndo muito bem aos olhos do público. O primeiro, segundo e terceiro filme foram saindo e estava tudo a correr bem. Mas afinal não estava. Todo mundo contava que David ia fazer todos os filmes, ia correr tudo bem, ele já estava na idade, a personagem ia crescendo com as histórias, uma coisa que nós já vamos acompanhar, porque nós vamos ficar ainda mais em termos do filme. E foi um choque total para o público, para os fãs, para quase todo mundo, quando houve essa mudança que você está a ver na tela. Em 2017 sai então o quarto filme, e para surpresa de absolutamente todo mundo, inclusive do elenco, todo mundo foi substituído. Tanto que o diretor conta que eles fizeram uma sessão especial só com fãs. Todo mundo assistiu e ficou a olhar para si sem entender absolutamente nada. E eles simplesmente pegaram estranhos, alguns até levantaram e foram embora. Mas a grande pergunta que começou a ecoar na cabeça das pessoas era por quê? A justificativa pública foi que nos, nos livros, nas ideias, nos filmes, a ideia do Greg é que ele não crescia, ou seja, ele seria criança para sempre. Todos aqueles personagens deveriam ser crianças para sempre. Então aquilo seria várias aventuras do Greg, do Rodrigo e tal que vão acontecendo, mas sempre como se fosse tudo no mesmo ano, sabe? Então, diferente de Harry Potter,
que existe essa enorme comparação, não sei porquê, mas eles não cresceriam com o público, né? O público não olharia para eles desse jeito e que o público se acostumaria. Mas não acostumou. As pessoas acharam extremamente estranho e esquisito isso avançar e as pessoas levaram aquilo para a ruína. O diretor estava tão convicto que as pessoas se acostumariam que ele simplesmente não ligou. E depois também houve uma grande confusão que as pessoas do elenco, o diretor, estava a pensar que a confusão era por causa do Greg. Não, era por causa do Rodrigo. Tanto que criou-se um movimento de Not My Rodrigo, ou seja, este não é o meu Rodrigo, que as pessoas simplesmente queriam o Damon de volta a todo custo. Houve petições, houve abaixo-assinado, houve tanta coisa para trazer o Damon de volta que muita gente acredita que ele foi obrigado, muita gente acredita que não, vamos ficar nessa dúvida. Mas o Damon gravou um vídeo reagindo ao novo trailer do novo filme, com um pouco de ironia, mas basicamente passando a tocha, né, o papel de tipo, olha, espero que te divirtas nesse filme, porque eu sempre me diverti muito a gravar Diários de Banana, mas isso não aconteceu. O filme foi um fracasso total. Foram 22 milhões investidos e o filme só recuperou 7 milhões. A reação das pessoas foi tão brusca, mas tão brusca, que o coitado do rapaz que fez então de novo Rodrigo, ele literalmente desistiu da atuação e durante 3 anos ele teve uma depressão tão severa que ele tinha até medo de sair de casa, porque ele tinha na cabeça dele que as pessoas o odiavam e que se lhe vissem na rua seria catatônico. Mas, depois de vocês verem toda essa história, vocês devem estar a perguntar, ok, Diana, e onde é que está o Damon? Ele desistiu? O que é que aconteceu? Muito pelo contrário, a carreira dele só foi decolando. Pouco tempo depois de ele sair do Diário do Banana, ele estreou então na sua segunda grande estreia, que foi os 100, ou The Thousands, que ele interpretava então, se não me engano era o Jasper, ou um personagem do género, que era o nome que eu esqueci. E o curioso é que muita gente assistia os The 100, mas eles não fizeram a conexão de dizer que aquele era o dia que as pessoas tanto queriam de volta no Diário da Banana. Nessa tour, né, ele fez muito bem o papel dele, na verdade. Depois disso, o David participou em muitos outros filmes e franquias e sagas e séries, incluindo o Shaw. Sim, ele ama terror. Em 2023, agora há pouco, há 3 aninhos atrás, ele participou no filme de Oppenheimer. E em uma entrevista perguntaram ao Christopher Nolan se ele sabia que no filme Oppenheimer tinha alguém, um atorzinho, de O Diário de Banana. E ele simplesmente com um sorriso no rosto respondeu Cody Rhodes, que era o personagem do David lá em O Diário de Banana, como irmão mais velho, que ficou icônico, né? Quem não lembra. Mas o David não parou por aí. Ele é artista plástico, ele faz quadros, pinta quadros e volta e meia ele faz uma exposição. Ele também criou uma banda com uma amiga chamada Total Jennifer e volta e meia eles também lançam músicas. Ou seja, aprender bateria para o personagem serviu de alguma coisa. Na vida pessoal, o David não está solteiro, ele tem um relacionamento com a atriz de Smile 2 e volta e meia ele também dirige e produz alguns filmes, como por exemplo o filme que ele fez com a Barbie Ferreira. E a vida dele vai seguindo desse jeito com muita calma, ou seja, a carreira dele não deu inclinada abaixo e ele também não saiu da atuação, muito pelo contrário, ele mantém uma vida discreta e bem tranquila nesse ramo da atuação, produção e cinema de modo geral. Vocês já assistiram a Diário do Banana? Vocês não fãs assim como eu? Deixa aqui nos comentários o que você acha, me siga e se inscreva aqui no canal para mais informações do mundo do cinema, curiosidades e principalmente fofocas. E nos vemos no próximo vídeo.